Em 1999, a agência de notícia Reuters fez uma ampla votação para saber quais os maiores esportistas do século XX. Jornalistas esportivos de 35 países participaram da votação. A lista é considerada até hoje a mais técnica, mais democrática, mais completa de todas. Vamos então conhecer os 15 primeiros colocados dessa lista. Em 15º está Ayrton Senna, brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, campeão em 88, 90 e 91. Ayrton Senna morreu em 1994 após um acidente no GP de Imola, quando se acidentou na temida curva Tamburello. Até hoje ele é considerado por muitos, inclusive pilotos de Fórmula 1, o maior de todos os tempos. Lewis Hamilton, o atual campeão da categoria, o considera seu ídolo particular. Em 14º, Emil Zatopek, esse corredor da República Tcheca. Esse tcheco, que morreu no ano 2000 aos 78 anos de idade, foi o autor de grandes façanhas e seu apelido era Locomotiva Humana. Ele ganhou 4 ouros e 1 prata em 2 Olimpíadas disputadas, 1948 e 1952, e conseguiu uma façanha praticamente impossível, jamais superada. No intervalo de apenas uma semana, ele levou o ouro nos 5.000 metros, 10.000 metros e também na maratona. Zatopek também desfilou seu talento em terras brasileiras e faturou uma São Silvestre. Em 13º está o tenista americano Pete Sampras. Até hoje rola aquela discussão: Sampras foi melhor do que Federer, Nadal ou até mesmo Djokovic? Enfim, na sua época de jogador, Pete Sampras foi campeão de tudo. O que ele disputou, ele conquistou bem mais do que Bjorn Borg, o sueco de gelo, o único tenista que no século passado poderia rivalizar com ele em troféus. Sampras, que nasceu em Washington em 1971, é heptacampeão do torneio de Wimbledon, pentacampeão do Aberto dos Estados Unidos, bido Aberto da Austrália e pentacampeão do Masters. Ele só não foi campeão em Roland Garros. Do trio de ouro da atualidade, Sampras só jogou com Federer apenas uma vez e perdeu. Em 12º está a ginasta romena Nadia Comaneci. Nascida na cidade de Oneste em 1961, ela é sinônimo da ginástica, pois ganhou 10 medalhas olímpicas, sendo 5 ouros, e ainda por cima foi tricampeão mundial. Nos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal, quando tinha apenas 15 anos de idade, ela ganhou 3 ouros, sendo que nas paralelas, barras assimétricas e traves, ganhou nas eliminatórias e finais 7 notas 10, um feito inédito, jamais superado até os dias de hoje. Em 11º lugar nessa lista aparece o finlandês Paavo Nurmi, astro do atletismo em sua época. Nascido em 1897 e falecido em 1973, Nurmi foi recordista mundial em sua época dos 1.500, 3.000 e 10.000 metros. Além disso, bateu recordes mundiais por 20 vezes e até hoje é o terceiro maior vencedor olímpico, com 9 medalhas de ouro, além de 3 pratas. Apenas Michael Phelps e Larissa Latinin têm mais conquistas. Nurmi é considerado herói nacional na Finlândia. Em 10º está o nadador americano Mark Spitz. Esse californiano fera da natação nasceu em 1950 e fez história nos Jogos Olímpicos. Na Cidade do México, em 1968, com apenas 18 anos de idade, faturou 2 ouros, 1 prata e 1 bronze. Em 1972, em Munique, ele arrebentou. Foram 7 ouros, quebrando recordes mundiais em todas as provas que disputou. E tão logo o fim dos Jogos de Munique, ele se aposentou com apenas 22 anos de idade. Em 9º lugar está Jack Nicklaus, esse golfista americano nascido no estado de Ohio. Ele é considerado sinônimo de golfe em seu país. Ele foi campeão de 18 torneios majors e 118 títulos do PGA Tour. O PGA Tour é o circuito profissional do esporte. Nem mesmo Tiger Woods, a fera do golfe deste século, o ultrapassaria, pois tem 14 majors e apenas 70 do PGA. Ele passou quase toda a década de 70 como o esportista mais bem pago e premiado do mundo. Em 8º está Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Este parisiense, na verdade, nunca foi esportista. Ele recriou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, incluído no que acontecia na Grécia Antiga. Coubertin nasceu em Paris em 1863 e morreu em Genebra, na Suíça, em 1937. O 7º dessa lista é o belga Eddy Merckx, considerado o maior ciclista de todos os tempos. Nascido na cidade de Nancy em 1945, ele foi eleito o atleta do ano em 1969, 1971 e 1974. Ele é pentacampeão do Tour de France, pentacampeão do Giro da Itália e campeão uma vez da Volta da Espanha, as 3 grandes provas do ciclismo de estrada. Além disso, ele é tetracampeão mundial. Em 6º lugar está Don Bradman, da Austrália. O cricket não é um esporte muito conhecido no Brasil, mas também tem o seu Pelé. E trata-se de Sir
Don Bradman, australiano nascido em 1908 e falecido em 2001. Ele foi profissional durante 20 anos e tem mais de 20 recordes que persistem até hoje. O seu número mais incrível é o average em batidas, o tópico mais importante nesse esporte, 99,4. O segundo melhor nessa lista tem apenas 61,8, e esse número já é considerado um assombro, pois apenas 4 atletas têm mais de 60 em toda a história. O quinto lugar nessa lista é do americano Jesse Owens. Ele nasceu no Alabama em 1923 e morreu em 1980. O seu feito ultrapassa a linha do tempo e do esporte. Ele faturou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, em plena era do nazismo, colocando por terra a teoria da supremacia branca de Hitler, e justamente no país do ditador. Seu simbolismo é um dos mais fortes da história de todo o esporte. Michael Jordan aparece em quarto lugar nessa lista. O nova-iorquino notabilizou-se pela excelência do seu basquete. É considerado o maior jogador de todos os tempos do esporte e foi o principal astro para que a NBA ganhasse uma proporção mundial, sendo superada apenas pelo futebol. Conquistou 2 ouros olímpicos, 6 vezes a NBA, todas elas com a camisa do Chicago Bulls. Foi eleito 5 vezes MVP, melhor jogador da temporada. Foi selecionado 14 vezes para o All-Star Game. Atualmente ele é dono de uma franquia da NBA e um dos poucos esportistas bilionários. Carl Lewis, do atletismo, esse americano está em terceiro lugar na lista da Reuters. Assim como Jesse Owens, o outro astro do atletismo nessa lista, Carl Lewis, nasceu também no Alabama. Tem 10 medalhas olímpicas, sendo 9 de ouro, 10 ouros em 10 mundiais. No seu ápice, era o melhor dos 100 metros rasos. Ele foi recordista mundial por incríveis 9 anos e também no salto em distância. Até hoje ele detém a terceira melhor marca da história. O boxeador americano Muhammad Ali é o segundo. Nascido com o nome de Cassius Clay no estado do Kentucky em 1942, ele é considerado o maior ícone do boxe de todos os tempos. Começou a carreira como amador, levando ouro nos pesos pesados nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. Profissionalizou-se e venceu 56 de suas 61 lutas. 3 das 5 derrotas foram nas suas últimas 4 lutas. Ganhou todos os cinturões dos pesos pesados e foi escolhido o desportista americano do século pela tradicional revista Sports Illustrated. Morreu em 2016 e o primeiro lugar dessa lista não poderia deixar de ser dele, Pelé, o maior atleta de todos os tempos, é o maior ícone do esporte mais popular do mundo e quem obteve o maior número de votos nessa votação. Mineiro da cidade de Três Corações, ele marcou 1.282 gols em sua carreira. Foi tricampeão mundial pela seleção brasileira em 58, 62 e 70. Além disso, faturou o bimundial de clubes com a camisa do Santos. Eleito atleta do século para a revista francesa L'Équipe, jogador do século da FIFA, atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional e primeiro colocado nesta lista da Reuters.